Muito boa tarde a todos. O meu nome é João Falcão e Cunha, sou o diretor da Faculdade de Engenharia. É com muito gosto que estamos aqui a iniciar estamos a iniciar este evento sobre cibersegurança no âmbito do ciclo de palestras da Voz da Indústria. Queria agradecer em particular ao professor Luís Filipe Malheiros e ao Dr. Pedro Coelho pela organização deste ciclo e deste evento esta tarde, assim como a todos os outros que estão envolvidos, aos nossos convidados. Se estão aqui é porque acham o tema interessante e, portanto, é escusado dizer que é muito importante o tema, é cada vez mais importante. Eu estou muito curioso sobre o que vão dizer os nossos convidados. Acho que tem muitas coisas que podem contar, não sei o que é que vão contar, mas com certeza que tem muitas histórias interessantes e muitos exemplos interessantes do que é que não se deve fazer e do que é que se deve fazer para nos protegermos do que não se deve fazer, ou de quem sabe fazer, não o fazer. Queria também dizer que nós trabalhamos em conjunto na Universidade do Porto, num centro de cibersegurança. Está cá um dos principais impulsionadores e é com muito gosto que o fazemos, e acho que temos de aprofundar o trabalho nesta área, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista, que eu diria, não técnico, que também é necessário. Isto é, não só a Faculdade de Engenharia, a Faculdade de Ciências e as empresas têm que trabalhar nisso, mas eu penso que há um assunto que diz respeito a muitas outras áreas de conhecimento e de experiência. Por isso, mais uma vez, muito obrigado a todos e passava a palavra ao professor Luís Filipe Malheiros. Muito obrigado. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Caros colegas, caros amigos, minhas senhoras e meus senhores, na qualidade de coordenador da Comissão de Ligação à Indústria da FEUP, é com muito prazer que dou as boas-vindas a todos que se juntam a nós em mais uma iniciativa desta Comissão. A cibersegurança é hoje um desafio societal global que afeta todos os aspectos da sociedade moderna. Em maio de 2017, fomos confrontados com um crime informático sem precedentes à escala mundial, o vírus WannaCry, que expôs a fragilidade dos sistemas de segurança de várias empresas em vários países. O número de ciberataques tem aumentado exponencialmente, por exemplo, contra serviços fundamentais como a banca, pelo que investir em cibersegurança é hoje um imperativo. Estima-se que o custo dos crimes informáticos atinge cerca de 500 mil milhões de dólares todos os anos, afetando significativamente a atividade das pessoas e das organizações, comprometendo o crescimento económico. É irrefutável a importância da cibersegurança para as empresas num contexto de digitalização de processos. A complexidade do ambiente empresarial propicia fragilidades, aumentando assim riscos de fraudes. A proteção de informações que são processadas, armazenadas e transportadas nos sistemas das empresas e a segurança no espaço virtual são essenciais para bloquear potenciais ameaças digitais. Nesta sessão, reunimos um conjunto de especialistas no tema da cibersegurança que muito nos poderão ajudar a definir estratégias de atuação para trabalhar em espaços virtuais mais seguros. Pretendemos hoje abordar não apenas aspectos tecnológicos, mas também aspectos sociais e legais jurídicos. Começaremos a sessão com uma apresentação do engenheiro Pedro Faria, diretor de Engenharia da FIDSAI, que nos falará sobre como mantermos as nossas organizações livres da ciberfraude. Seguir-se-á um debate moderado pelo professor Pedro Veiga, da Universidade de Lisboa, e que, além do engenheiro Pedro Faria, contará no painel com a participação da doutora Marisa Monteiro Busto-Bum, fundadora e coordenadora da Legal Hackers Portugal, com o engenheiro Pedro Leite, vice-presidente da S21 SEC, e com o professor Luís Antunes, diretor do Centro de Competências em Cibersegurança e Privacidade da Universidade do Porto. Aproveito para agradecer a presença de todos, em particular tanto dos nossos ilustres convidados, na certeza de que sairemos daqui todos muito mais certos sobre a necessidade de definir estratégias de atuação para trabalhar em espaços virtuais mais seguros. Muito obrigado. Então acho que sou eu a abrir as hostilidades, não é?
Então pronto, o meu nome é Pedro Faria, sou Director of Engineering na Fidzai. Queria começar obviamente por agradecer o convite para estar aqui hoje, é meu nome pessoal e em nome também da Fidzai. Eu vou falar aqui um bocadinho primeiro do que é a Fidzai e o que é que nós fazemos e porque é que aquilo que nós fazemos se enquadra neste mundo da cibersegurança, apesar de, como vão perceber, ter mais a ver com prevenção de fraude em e-commerce e em transações financeiras do que propriamente naquela definição mais clássica de cibersegurança, de intrusão em sistemas e etc. Mas tem tudo a ver um bocadinho com aquilo que dizia anteriormente, que é o impacto que isso tem na nossa vida enquanto consumidores e enquanto utilizadores de serviços financeiros e de comércio. Um bocadinho só sobre a Fidzai. Portanto, a nossa missão é manter o comércio seguro e fazê-lo através de machine learning. A nossa missão é sermos os melhores a nível mundial a fazer isto. Eu já vos vou mostrar um bocadinho o que é que a Fidzai tem feito para atingir esse desígnio, mas repararem aqui do lado esquerdo tem algumas estatísticas rápidas, alguns números sobre a Fidzai. O meu número favorito é realmente aquele do topo. Nós processamos por dia, todos os dias, 5 bilhões de dólares em transações. Todos os dias, por dia, este é o valor financeiro que nós protegemos contra fraude nos nossos deployments no mundo inteiro. 10 dos maiores 25 bancos a nível global são nossos clientes, em diferentes linhas de negócio, em diferentes use cases de proteção contra account takeover ou prevenção de fraude a nível transacional ou mesmo de lavagem de dinheiro. E atingimos ano passado uma marca para nós histórica de 400 funcionários e continuamos a crescer. As soluções que existem hoje neste mundo da prevenção de fraude e os incumbentes desta indústria, as falhas que têm para conseguir atacar o problema de forma eficaz, tem a ver um bocadinho com aqueles 3 problemas. As soluções que existem hoje têm uma visão muito compartimentada daquilo que é os use cases de prevenção de fraude. Todos nós hoje utilizamos diversos sistemas de pagamento, fazemos compras em múltiplos e-commerce online, utilizamos diferentes tipos de meios de pagamento, de canais para o fazer, e toda essa user journey dos clientes é uma coisa muito complicada de gerir na maneira tradicional como antes era feito. Tem tecnologias muito focadas em determinados nichos e os dados com que trabalham sofrem do mesmo problema, são muito compartimentados a determinados nichos. A solução da Fidzai e a forma como a Fidzai acabou por criar alguma disrupção neste mercado a nível global tem a ver quando há 5, 6 anos atrás apareceu na prevenção de fraude com a utilização de mecanismos de machine learning, abalou por completo aquilo que se fazia no mercado neste domínio, que era uma abordagem muito mais determinística, baseada em regras que os especialistas de fraude pensavam, codificavam de alguma maneira em sistemas informáticos, e o problema dessas abordagens é que, à medida, e todos nós sabemos que se há alguma coisa que os fraudsters não são, é burros, as suas abordagens e a sofisticação das suas abordagens evolui constantemente dia a dia e era muito difícil para as organizações acompanhar esse ritmo. Este jogo do gato e do rato entre os bons e os maus, invariavelmente as organizações ficavam para trás porque demorava muito tempo a adaptar-se às novas ameaças. E aquilo que a Fidzai trouxe para este mercado com uma abordagem de machine learning foi criar ferramentas pela sua natureza de autoaprendizagem, conseguirem adaptar-se rapidamente à mesma velocidade que as ameaças evoluem. E, portanto, só para vos dar aqui um bocadinho, uma big picture do que são os diferentes serviços de prevenção de fraude que nós prestamos aos nossos clientes, se pensarmos nas 3 maiores fases de quando nós, tão simples como passarmos um cartão num POS, numa máquina de pagamento, para comprarmos alguma coisa a um comerciante, aquilo está envolvido o banco emissor do cartão, o banco que vai receber o dinheiro, o processador de pagamentos que está pelo meio, o próprio comerciante, e em qualquer um destes pontos deste ciclo de vida de uma transação financeira existem diversos esquemas de fraude que são possíveis, diferentes vetores de vulnerabilidade em que cada um destes agentes está exposto. E as soluções da Fidzai têm ali alguns exemplos que cobrem este espectro todo do ciclo de vida destas transações. E para vos dar aqui um bocadinho, eu tenho um particular orgulho de sermos uma empresa portuguesa com base nacional, que exporta tecnologia a partir de Lisboa, de Coimbra e do Porto e de outros escritórios que temos em Silicon Valley, em Londres, e na Austrália e em Hong Kong, mas é uma empresa portuguesa, de base portuguesa, todo o desenvolvimento de produto acontece em Portugal e esta é a mancha gráfica daquilo que são os nossos clientes.
Vocês conseguem com certeza reconhecer ali pelo meio alguns dos maiores nomes internacionais da grande finança. Porquê é que isto é um problema, e com certeza isto não é novidade para ninguém nesta audiência, a sofisticação daquilo que acontece hoje é muito maior do que era antes e, portanto, uma abordagem como a da FIDSAI, como eu estava a dizer há bocadinho, permite acompanhar, e este é o pitch principal, acompanhar o ritmo em que as ameaças evoluem. E para nós foi crítico conseguirmos utilizar de forma eficaz uma ferramenta tão em voga como a inteligência artificial e machine learning para resolver um problema sério, que vale muito dinheiro e cuja proteção impede que muitos milhões, dezenas e centenas de milhões de euros acabem nas mãos de pessoas mal intencionadas. E daí também o título da apresentação, que é inovação não apenas pela inovação, mas inovação para um bem maior, que tem um impacto que realmente tem significado na sociedade. Mas quando nós falamos em machine learning, as máquinas não são entidades perfeitas que conseguem perceber tudo aquilo que se passa. E enganam-se muitas vezes. Eu gosto sempre de usar exemplos deste género. Se repararem e se nós mapearmos a informação, por exemplo, de homicídios ou mortes causadas por acidentes com máquinas a vapor e a idade da Miss América, se olharmos puramente apenas para os dados e para a correlação entre estes dois eventos, a correlação é muito evidente. Outro exemplo particularmente interessante tem a ver com os doutorados em Engenharia Civil contra o consumo de queijo mussarela. A correlação é, do ponto de vista dos números e da estatística e da máquina propriamente dita, é quase, indiscutível. Mas os seres humanos, que nós, por nossa intuição, sabemos que estes dois eventos são completamente independentes e que não têm uma coisa nada a ver com a outra. Mas para a máquina essas nuances são muito difíceis de perceber. E o contrário também é verdade. Não sei se vocês já percebem enquanto consumidores, nós vamos a uma loja e as lojas sabem todos estes efeitos de ancoragem que o nosso cérebro tem. Eles sabem perfeitamente que nós não vamos comprar o televisor 8K de 15 mil euros que está lá na montra. Mas eles põem ao lado uma televisão que custa 7 mil euros, que é cara na mesma, mas que o nosso cérebro, em comparação com aquela que está ao lado, vai achar que é um grande negócio. E as lojas e as marcas exploram isso para nos conseguir vender mais coisas. E, portanto, toda a abordagem da FIDSAI a este tema da prevenção de fraude tem muito a ver com estes dois elementos, o humano e a máquina, a trabalharem em conjunto para tomar melhores decisões. Há um exemplo muito interessante de um cliente nosso aqui há uns tempos, que isto foi um conjunto de transações feitas com base em 16 cartões ao longo de um dia no mesmo cliente. O nosso sistema classificou todas estas transações como sendo fraudulentas, mas era muito difícil percebermos porquê. Algum padrão subjacente a este comportamento foi aparente para os nossos algoritmos de que era fraudulento, mas não sabíamos porquê. E foi só quando um data scientist pegou naqueles dados e tentou criar alguns insights sobre o que é que se passa aqui, qual é o padrão que está aqui subjacente, e desenhou aqueles eventos no mapa e percebeu que, na prática, aquilo constituía um modelo de vida de um grupo de crime organizado que, na prática, nós chamamos isto de uma fraude road trip. O que é que eles faziam? Acordavam de manhã, eles tinham um conjunto de cartões roubados. Se repararem aqui nas transações, temos compras de gasolina, de comida, depois de bens eletrónicos, depois outra vez de comida, de gasolina. E o que é que eles faziam? Levantavam-se de manhã, compravam o pequeno almoço, abasteciam o carro, com isso também testavam os cartões. Depois, se repararem, ao longo desta rota, existem imensas Apple Stores. Então eles iam no carro, paravam numa Apple Store, compravam um conjunto de coisas, para depois vender no mercado negro, paravam na própria Apple Store, compravam outras coisas, paravam para almoçar, voltavam a gastar dinheiro em comida, e depois, no final do dia, voltavam a abastecer o carro, voltavam para casa, faziam a mesma coisa, e isto era um modo de vida. E foi só quando comparámos aquilo que a máquina detectou com a intuição humana do o que é que está aqui de facto subjacente, conseguimos perceber os padrões de comportamento e depois com isso, evidentemente, melhorar o sistema e apanhar com mais eficácia padrões semelhantes. Portanto, é nesta simbiose entre estes dois eventos que nós conseguimos ser bastante eficazes. O que é que nós, no ano passado, lançámos do ponto de vista de inovação para nos mantermos à frente na prevenção de fraude? Nós lançámos 4 grandes iniciativas e eu vou-vos explicar um bocadinho cada uma delas. Uma que foi a primeira delas, que foi o FIDSAI OpenML, o Genome, o AutoML e o Risk Ledger. O que é que cada uma destas coisas é e qual é que é o papel que tem nesta corrida contra a fraude? A FIDSAI, uma das grandes
mas das características distintas da nossa tecnologia face a outros concorrentes são duas grandes características. Uma é isto que nós chamamos do Segment of One Profiling. Na prática, o que isto significa é que, em vez de nós categorizarmos a sociedade, os cartões, os utilizadores dos serviços financeiros da maneira mais tradicional, que na prática são segmentos de pessoas caracterizados por um conjunto de dimensões, nós temos esta tecnologia chamada de Segment of One Profiling, que na prática conseguimos fazer perfis hipergranulares, multidimensionais, sobre cada uma das dimensões inerentes a cada uma das transações financeiras. Estamos a falar de um cartão, dados geográficos, e-mails, o que for. Portanto, se nós tivermos uma transação financeira que tem 50, 60, 100 atributos, vezes centenas de milhares de merchants, vezes centenas de milhares de zonas geográficas, rapidamente um banco tem, em runtime, em memória, em real time, 150 bilhões de perfis contra os quais cada uma das transações é scored em real time para garantir o máximo de precisão dos nossos modelos de machine learning. A segunda característica que nos diferencia é isto que nós chamamos de white box explanations. Enfim, hoje em dia está muito na voga a falar de inteligência artificial, e um dos maiores problemas é sempre aquilo que se chama a explainability dos modelos, não é? Como é que, até do ponto de vista ético, nós conseguimos perceber as decisões que estão a ser tomadas e por questões não só de ética, como de auditabilidade e responsabilidade social, explicar o que é que a máquina está a negar um seguro a alguém, ou se formos mais longe, porque é que um Tesla decidiu virar à esquerda naquele momento, tendo causado um problema, um acidente. Nós temos uma abordagem, ou seja, os nossos modelos de machine learning conseguem produzir explicações que são perceptíveis para utilizadores humanos de porque é que tomou determinada decisão e qual é que é o peso relativo de cada um dos fatores para a decisão final que foi tomada. No entanto, apesar de nós termos tudo isto e os nossos mecanismos de machine learning serem bastante diferenciadores, havia um problema. Hoje em dia, os nossos clientes e os bancos, há 6, 7 anos atrás, os bancos e as entidades financeiras, tenho que dizer, eram muito pré-históricas do ponto de vista tecnológico. Hoje em dia isso não é assim. Hoje em dia esses clientes têm equipas de data science residentes que sabem do que é que estão a falar. Nós, nessa altura, quando falávamos com os bancos e malta falava de inteligência artificial e havia perguntas do género, então, mas isso não é uma espécie de business rules mais automáticas? Hoje em dia isso não é assim. Eles têm pessoas que sabem fazer perguntas com todo o sentido. Como é que nós lidamos com stratified samples e etc. Que algoritmos é que utilizamos? Porquê random forest e não outra coisa qualquer? E essas comunidades de data science que já estão nos nossos clientes e que já sabem do que é que estão a falar, estão habituados a utilizar ferramentas que existem no mercado, muitas delas open source, lançadas pela Google, TensorFlow, H2O. Há N ferramentas de machine learning hoje em dia que essas comunidades estão habituadas a utilizar. E, em toda a humildade, muitas delas, em alguns casos, são melhores do que aquilo que nós fazemos. E então o OpenML, o que nós fizemos foi abrir o nosso ecossistema de machine learning a essas ferramentas externas para permitir que os nossos clientes consigam utilizar o melhor que há no mercado, nomeadamente do ponto de vista de ferramentas de tratamento de inteligência artificial, treinar esses modelos nessas ferramentas e conseguir depois trazer esses algoritmos para a nossa plataforma e com isso tirar benefícios deste ecossistema aberto. Isto permite, por exemplo, muito mais flexibilidade do ponto de vista dos algoritmos de machine learning que são escolhidos para isto. Os diferentes problemas de fraude não se tratam todos ou não são todos adequados aos mesmos algoritmos. Eu, se tiver informação ou um use case fortemente classificado como fraude transacional, eu consigo facilmente utilizar um algoritmo tree-based de supervised learning, mas se eu estiver a tratar um problema de lavagem de dinheiro, por exemplo, lavagem de dinheiro é um problema sistémico, comportamental, de uma sequência de eventos, muitas vezes ao longo de vários meses e anos, e que não é fácil de dizer esta transação é a lavagem de dinheiro, aquela ou aquela. É todo um conjunto de um padrão comportamental. E, portanto, outro tipo de algoritmos têm que ser utilizados. E esta abertura do ecossistema permite-nos fazer muito mais facilmente essa junção de forças. A outra inovação foi o AutoML. Não sei se há na audiência quem esteja habituado a fazer trabalho relacionado com Machine Learning, mas apesar de depois, uma vez feita e uma vez treinada a inteligência artificial, o objetivo é que ela aprenda e que ela nos resolva problemas, mas até termos a primeira versão da inteligência artificial que é competente a resolver determinado problema, há muito trabalho humano por trás para fazer isso acontecer. É preciso muitos dados,
E é preciso muita intuição para ensinar a máquina isto é amarelo e aquilo é azul. E isso demora tipicamente muito tempo. Este é um ciclo tradicional, é preciso perceber os dados, prepará-los, explorá-los, fazer feature engineering, que é perceber como é que eu destes dados extraio conhecimento que é importante enquanto input para a inteligência artificial. É preciso treinar o modelo, perceber se ele tem melhor performance que o anterior, iterar. E isto, tipicamente, nos nossos benchmarks, nos nossos clientes, nós próprios demorávamos cerca de 56 dias a ter o primeiro modelo que era competente. E o que nós fizemos no ano passado com a AutoML foi traduzir isto para um dia. O que nós fizemos foi criar inteligência artificial, que é capaz de treinar outra inteligência artificial. Na verdade, nós não fomos os primeiros no mundo a fazer isto. A Google lançou em janeiro do ano passado uma coisa com o mesmo nome, de Automated Machine Learning. A grande diferença é que a Google fez-lo de uma maneira, não especializada. O que significa que o poder computacional necessário para treinar as Deep Neural Networks de maneira automatizada para um propósito genérico está fora do alcance da esmagadora maior parte das organizações, eu diria se calhar de todas, exceto a própria Google, do ponto de vista do poder computacional necessário para fazer aquilo. Como é que nós conseguimos fazer isto? Nós não pretendemos ser uma casa de machine learning genérica. Nós focamos no problema de prevenção de fraude, o que significa que, com essa especialização do domínio, conseguimos atingir a mesma sofisticação tecnológica com uma fração do esforço computacional necessário para conseguir fazer isso. Portanto, no limite, o que nós fazemos é poupar, transformar aquilo que demorava 56 dias num dia. E, aliás, os resultados que temos atualmente, isto é uma ROC curve, compara a taxa de falsos positivos com a detection rate, portanto, quantos true positives é que estamos a apanhar, e na prática é virtualmente indistinguível, pelo menos na primeira iteração do modelo feito por um humano, a performance de um modelo automático de um modelo treinado por um humano. Isto do ponto de vista da capacidade de reação das organizações às novas ameaças, porque eu dizia há bocado que a técnica de machine learning permite-nos automaticamente aprender e adaptar-nos às novas ameaças à medida que elas acontecem, mas há sempre momentos de iteração e de refrescamento e de retreino dos modelos, e isto reduz imenso o tempo de reação para os nossos clientes. Outra grande alteração foi o que nós chamamos do Risk Ledger. Apesar disto ter Ledger no nome, não tem nada a ver com cryptocurrencies, nem nada disso, mas tem a ver com o seguinte: nós sabemos que Machine Learning quanto maior for a quantidade de dados e a qualidade desses dados, melhor é o que sai do outro lado. E um problema, em particular em instituições financeiras que são muito protetoras e com razão da informação com que trabalham, nós quando chegamos a um cliente, a informação que temos com que trabalhar é a informação que aquele cliente detém. Em muitos casos nós temos clientes que têm vários milhões de transações por dia, portanto a informação é suficiente em quantidade e em diversidade para produzir bons resultados, mas também temos clientes mais pequenos. Por outro lado, o problema também da fraude é um problema global, não conhece fronteiras, em particular o use case de machine learning, por exemplo, é inerentemente cross-border e, portanto, eu se estiver a analisar um problema de lavagem de dinheiro em que grande parte do foco tem a ver com o fluxo, o caminho que esse dinheiro seguiu, eu se estiver compartimentada aos dados que um cliente tem, na prática eu vejo o momento em que aquele dinheiro entrou numa das contas que eu, enquanto banco, tenho e o momento em que aquele dinheiro saiu, sabe-se lá para onde. E isso não é, este é um problema real para resolver determinados use cases. O que nós fizemos com o Risk Ledger foi dar a possibilidade aos nossos clientes de fazerem opt-in neste serviço e contribuírem com os seus dados devidamente anonimizados e tudo isso, contribuírem para este, vamos lá, data lake na cloud, em que nós, quando vamos a um cliente, a informação que temos para trabalhar não é apenas a informação daquele cliente, mas é toda a inteligência contribuída por todos os nossos clientes no mundo, e já é muita informação, não esqueçam daquele número há bocado dos 5 bilhões de transações por dia, é muita informação e, portanto, a qualidade das decisões tomadas localmente em cada instituição que estamos a proteger é ordens de magnitude melhor do que a qualidade das decisões que conseguiríamos ter só utilizando os dados locais naquela instituição. Isto é só alguns exemplos do tipo de informação que é contribuída para este ledger e de que maneira ou que tipo de data points é que são úteis para fazer isto que eu acabei de explicar. Por exemplo, fazendo um dos testes que nós corremos naqueles clientes e com aqueles contribuidores de informação,
Percebemos que, por exemplo, utilizando os dados locais ou utilizando os dados globais, melhorávamos, por exemplo, em 5% a taxa de recall, que tem a ver com a percentagem do total, a percentagem de resultados corretamente classificados pelo algoritmo. Apanhámos entre 2 a 10 vezes mais, aumentamos a probabilidade de classificar algo como fraude entre 2 a 10 vezes mais. E, neste exemplo, por exemplo, aqueles clientes envolvidos neste teste tinham um ataque de fraude que estava a ocorrer ao longo de 7 meses. Há grupos organizados que fazem disto um modo de vida e, portanto, mantêm as coisas ataques em pequenos montantes, etc., que estava a ocorrer há 7 meses e que ainda não tinha sido detectado e que só foi possível detectar, neste caso, com a utilização do Risk Ledger e da informação globalmente distribuída que criámos. O último exemplo que eu vos queria dar era do Genome. Este nome Genome tem a ver com o The Shape of Fraud, portanto, qual é que é o padrão, qual é que é a forma da fraude. Nós temos, neste tipo de sistemas, existem imensa informação. E, como eu vos dizia há bocado, nesta simbiose entre o homem e a máquina, nós temos os nossos algoritmos a classificar e a proteger transações financeiras em real time, mas há casos onde o algoritmo não consegue chegar a uma decisão e tem que escalar aquele problema para revisão de um humano, um especialista em fraude financeira, que vai olhar para as características daquele movimento e tomar uma decisão final e, obviamente, depois utilizamos a decisão dessa pessoa para alimentar a aprendizagem do modelo. Mas as ferramentas que estão ao dispor destes analistas de fraude para conseguirem, tão rápido quanto possível, dizer isto é fraudulento ou não é fraudulento, havia um problema muito importante, que é nós, enquanto humanos, temos muito mais facilidade em ver padrões do que em inferir padrões através de dados, por exemplo, em formato tabular. E este era um dos grandes problemas. A fraude, há muitos problemas de fraude que um olho treinado de um especialista de fraude olha para um destes padrões, clusters de nós, de vários cartões à volta de determinado IP, e à medida que essa pessoa percebe só pela forma do que está a ver, saber automaticamente isto é fraude ou não. E então o desafio que nós nos colocámos no ano passado foi como é que pomos uma ferramenta deste género nas mãos dos analistas e com estes, só aqui, por exemplo, alguns exemplos de várias coisas que só pelo padrão se conseguem perceber. As fraud trips, que eu dei há bocado aquele exemplo, fluxo de dinheiro em AML, bot attacks, por exemplo, existem inúmeros vídeos no YouTube, pessoas que fizeram programas especializados para atacar o website da Nike, em que mostram como é que consegues comprar determinados ténis na Nike em particular. Não é só ataque em geral, é no site da Nike, da maneira como aquele site está feito e das proteções que tem. Existem vídeos, tutoriais no YouTube, qualquer um de nós pode ver, sobre como é que se faz, deixas isto a correr, pões este campo aqui, aquele campo ali, bota attacks e deixam aquilo a correr ao longo de imenso tempo. Há inúmeros esquemas deste género. Por exemplo, como eu dizia há bocadinho, falei um bocadinho cedo mais, mas a AML, por exemplo, tem aqui um exemplo gráfico, é um exemplo clássico de como é que esta visão do fluxo das coisas é um use case ótimo para o Genome. Eu queria-vos mostrar só aqui um pequeno vídeo. Não sei se isto... não. Onde é que está o rato? Bom, eu posso ir falar em cima disto. Isto é um vídeo de um use case concreto que fizemos de uma análise forense para um cliente real, eles próprios têm um cliente que é Ticketmaster, que nós conhecemos, de compras de bilhetes para espetáculos, e que eles tiveram um problema, que foi aqueles três, houve uma data breach nesse cliente, na Ticketmaster, houve cartões que foram leaked, e essa análise forense nós conseguimos demonstrar ao cliente, ao longo do tempo, não sei se repararam, não estou a conseguir passar o vídeo, mas aquilo era o estado final, e agora fomos para trás no tempo, e estamos a ver aqui como é que aquele ataque evoluiu ao longo do tempo, e de que maneira como aqueles cartões comprometidos foram utilizados. Portanto, até aqui está tudo bem, portanto, estes nozinhos verdes são cartões, estes cartões azuis são comerciantes online onde aqueles cartões estão a ser utilizados. Até aqui está tudo bem. E a determinada altura vai haver o tal data breach na Ticketline e aqueles cartões vão ser utilizados e vão estar disponíveis para compra no mercado negro. E a partir do momento em que esse data leak ocorre, vejam o que é que vai acontecer e aquilo que fica óbvio numa ferramenta visual como esta. Vai explodir um padrão à volta daqueles cartões, onde o mesmo cartão vai estar a ser utilizado em inúmeros comerciantes diferentes a partir do momento em que o data leak ocorreu. E a partir desse momento, o que é que nós vemos aqui? Este é o comerciante, o Ticketmaster, onde ocorreu o leak. Estes foram os cartões que foram leaked. E com isto é muito fácil fazer uma análise forense, é reconstruir
todo o fluxo, como é que esta coisa ocorreu, os impactos daquele leak, onde é que aqueles cartões foram depois utilizados, de que maneira, mas mais do que isso, é muito fácil depois, em cada uma destas transações que nós percebemos rapidamente pelo padrão, que aconteceram como consequência do data leak e que, portanto, tudo isto são transações fraudulentas. Vemos aqui algumas vermelhas que tinham sido classificadas na altura automaticamente como sendo fraudulentas, mas todas as outras que não estão como vermelhas, com o sistema que aquele cliente tinha na altura, não foram classificadas. E com isto o analista consegue recuar no tempo, reconstruir todo esse processo e perceber que houve aqui um conjunto de transações que não foram classificadas e ele consegue dali inferir o que é que ali de facto aconteceu e consegue, por via de machine learning ou por via de regras, traduzir aqueles padrões que encontrou nesta análise forense em medidas de proteção para o futuro, para garantir que a mesma coisa não ocorre. E pronto, isto é só alguns exemplos de como é que a análise de dados e como é que data science às vezes até produz resultados bastante artísticos. Eu não sei se estou um bocadinho em cima do tempo, mas era isto que eu tinha para vos mostrar. Obrigado. Bem, boa tarde, eu sou o moderador do painel. Eu ia pedir às pessoas do painel para se sentarem nestas 4 cadeiras, eu fico ali. O Pedro Faria propunha que viesse para aqui, já percebi quem é, faça favor, e para o meio, fica aí no meio. Depois, Para onde é que Pedro Leite e Luís Antunes. Portanto, eu ia fazer uma introdução relativamente breve, eu já vou para aí. E depois ia pedir, com exceção do Pedro Faria, que já falou, e que já nos mostrou esta maravilha tecnológica, depois ia pedir a cada um de vocês para falar durante uns 10 minutos, porque eu gostava de dar possibilidade à audiência de fazer perguntas. Se a audiência estiver muito envergonhada, o que eu duvido, eu tenho aqui umas perguntas de Algibeiro e umas considerações. Bem, mas queria começar por agradecer ao João Falcão e Cunha, aos órgãos dirigentes aqui da faculdade, terem-me convidado para estar aqui. Portanto, eu tenho trabalhado nisto do ponto de vista académico há muitos anos. Depois, durante 2 anos e tal, fui coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança. Foi um período em que saiu a Diretiva de Segurança das Redes e Sistemas de Informação, que o Centro ainda esteve na transposição. Eu saí quando aquilo já estava na Assembleia da República. Saiu o Regulamento Geral de Proteção de Dados, e a proteção de dados é uma coisa crítica neste mundo. E estamos aqui numa faculdade de Engenharia e tornou-se moda, pelo menos nos sítios onde eu movimento, falar-se muito dos... Ele é levezinho. Falar-se muito que é muito importante para os engenheiros terem soft skills. Fala-se muito, se calhar noutras áreas, mas eu movimento mais na área das engenharias. Ora, a cibersegurança é uma área interdisciplinar e não é só dos engenheiros. Eu não sabia qual era a sua formação, calculava. Mas isto é algo que eu costumo dizer há vários anos, os sítios onde vou. Claro que tem uma parte científica e tecnológica muito grande, porque são tecnologias, aqui no meu pulso, ou em minha casa, eu há bocado estive a fazer uma pequena demonstração, mas depois tem também a ver com a gestão. Muitas vezes, grande parte dos problemas é que os gestores não percebem os problemas em que se podem meter caso não invistam em cibersegurança. E notem, eu usei, invistam em cibersegurança, não é gastem em cibersegurança. O gestor topo das organizações deve estar ciente que há um risco enorme para o negócio, e há imensas histórias dessa área, e talvez ali o nosso colega da S21SEC possa falar, porque estava eu no Centro de Cibersegurança há pouco tempo e recebemos uma equipa do Grupo SONAI, para nos fazer a apresentação deles na área da estratégia, não é? Nessa área. Depois tem uma componente legal, porque se houver problemas, as implicações legais podem ser enormes, e tem uma vertente económica. Há muitas empresas que perdem imenso valor, perdem reputação, porque são alvos de falhas de segurança, e isso tem um impacto enorme. Depois há os fatores humanos. No meio disto tudo estão pessoas. Essas pessoas, claro, dependendo do tipo de organização, podem causar mais ou menos problemas e, portanto, estas 5 dimensões
ciência e tecnologia, gestão, legal, economia, fatores humanos, são as que eu costumo dizer que para mim são as mais importantes nesta área interdisciplinar da cibersegurança. Depois, e como o tema do encontro está ligado à voz da indústria, eu decidi falar aqui de uma outra coisa que é a indústria 4.0. A indústria 4.0 é qualquer coisa que se vem falando, caracteriza-se por uma automatização muito maior das indústrias e por uma interdependência enorme. E se essas cadeias de troca de informação, que são importantes para produzir produtos, falharem, pode trazer prejuízos económicos enormes. E a minha experiência como coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, que terminou em maio do ano passado, diz-me que as nossas PMEs estão muito pouco preparadas para esta área. E, portanto, é uma preocupação. E depois há outros setores que estão contemplados na Diretiva de Segurança das Redes e Sistemas de Informação, que foi transposta para a nossa lei, para a Lei de Segurança do Ciberespaço, que são críticos. Sem querer dar um exemplo concreto, mas no verão do ano passado houve um grupo de saúde muito importante no nosso país que foi alvo de ataques e durante vários dias tiveram imensos problemas. Eu tenho uma amiga minha que é aqui médica no Porto e trabalha na urgência de um desses hospitais e não conseguiam passar receitas sequer. Estiveram imenso tempo penduradas e, portanto, a dependência crescente da nossa sociedade destas tecnologias é preocupante e a cibersegurança trata disso. E depois há casos como espionagem industrial, estamos agora a ter um caso que também está nessa área, o caso da Huawei, a senhora da Huawei que está presa no Canadá. Aparentemente eles teriam, por ciberespionagem, roubado alguns dados. Depois há o aspecto de vender tecnologia ao Irão, mas isso é outra história. Mas hoje em dia o roubo de tecnologia através do ciberespaço é muito preocupante. E o roubo não é só um hacker que está num sítio esquisito. Às vezes o roubo é um funcionário com pouca ética que mete uma pen num computador, copia dados e vai vender a outra empresa por troca de dinheiro. E depois há os roubos de dados, porque as redes não estão devidamente, as redes dos sistemas de informação não estão bem protegidas e que ouvimos falar, os Panama Papers, os meios confidenciais da Deloitte, o caso Itopeira, o caso do Assange. Claro que depois alguns de nós, e isso tem a ver com aspectos mais religiosos, entre aspas, acha que este roubo foi muito bom porque permitiu descobrir outros crimes. Mas eu não queria entrar nessa discussão. E, portanto, era com isto que eu queria fazer esta breve introdução e passava já para a Marisa Monteiro Borsbaum para nos falar um bocadinho do que é que anda a trabalhar nesta área. Muito obrigada. Eu não sei se é melhor. É melhor. Está a funcionar. Muito boa tarde a todos. Eu sou advogada, por isso essa é a minha base. Mas sempre gostei muito de engenheiros, porque gosto muito de pensamentos concretos e sempre percebi que aprendi muito com os meus colegas e talvez eu devesse ter sido engenheira, mas não fui. E então esta área aparece na minha vida porque eu estou a viver na Holanda e tenho uma empresa de serviços jurídicos que está na Holanda e em Portugal, porque eu não consigo... Sou muito orgulhosa daquilo que é português. Há cerca de 4 anos comecei a ter contacto com a área da proteção de dados. Começou tudo pela proteção de dados. Tirei a certificação de Data Protection Officer, não é? Encarregado de proteção de dados, em Maastricht. E depois percebi que quanto mais estudava proteção de dados, mais gostava de cibersegurança, porque depois fui tendo o privilégio de falar com imensos colegas, tirei inclusivamente o curso com colegas dessa área e depois tive o enorme prazer de conhecer um senhor que hoje está aqui na audiência, que não nos está a entender porque ele não fala português, que é o senhor Remco, que veio também da Holanda para um evento que vamos ter mais logo, que tem e que é especializado nesta área, e então tive esta oportunidade de perceber o que era estar num meio que era demasiado complexo para uma área o trabalhar. Como disse o Pedro muito bem, acho que, aliás, tudo o que o Pedro disse foi precisamente ao cerne da questão, é que, primeiro, ainda é um mundo em evolução,
tudo isto ainda não há um nível de maturação como talvez gostássemos que já existisse, e depois não é qualquer coisa que possamos ver de silos concretos. Vocês, por exemplo, falaram da parte forense, e depois não nos podemos esquecer que da investigação forense há uma parte muito bonita, que são os advogados, os tribunais, e, por exemplo, temos a doutora Cláudia Pina hoje também connosco, que é uma juiz, que tem a oportunidade também de falar sobre esta matéria, que é os próprios tribunais conseguirem depois analisar aquilo que é devidamente providenciado por empresas que trazem e depois não há capacidade de perceber. Por isso, Exatamente. Por isso, há uma necessidade muito grande de cada vez mais se criarem equipas multidisciplinares, em que se consiga analisar uma questão sobre de vários pontos de vista e em que todas as mentes na sala trazem o seu aporte na análise global. Porque, também como disse, já tiveram a oportunidade de dizer, o fator humano é tão ou mais importante que o fator máquina, não é? O machine learning está, de facto, a um nível como nunca esteve, mas o elemento humano é muito, muito importante ainda. Esperemos, muito honestamente, esperemos que durante muito tempo e que nunca deixe de ser importante. Mas no terreno e na linha, naquilo que podemos pensar no upstream e no downstream da vida dos dados e do ciclo que estamos a analisá-los, nomeadamente se, por exemplo, é uma questão legal, não nos basta falar só, por exemplo, com a empresa que recolheu os dados ou com a empresa que sofreu o ataque ou com o advogado. Há uma necessidade muito grande de se sentar os vários profissionais na análise mais abrangente da temática. E por isso, eu venho com no programa estão aí os Legal Hackers. Os Legal Hackers é uma instituição norte-americana, é uma comunidade que nasceu precisamente de um grupo de advogados e de juristas que percebia que havia uma necessidade de interagir com os profissionais da tecnologia e de resolver alguns problemas inerentes a esta área. E por isso, sim, desta parte da apresentação, é para isso que eu cá estou, trazer também a visão do mundo legal e uma visão também muito importante, que é a visão geográfica. Eu tenho a vantagem de ir a muitos eventos, naturalmente, na Holanda, e alguns aqui, e ver, por exemplo, a diferença também cultural, que é um elemento muito interessante e que às vezes nos esquecemos de mencionar, porque nós somos um país e vemos as coisas de uma forma, mas só ganhamos se conseguirmos alargar o diálogo, e estas questões são demasiado complexas para as ver no silo também nacional ou da questão de um país. Ok, muito obrigado, mas efetivamente isto hoje em dia é tudo global, e portanto limitar ao país está condenado ao insucesso. Mas isso, depois vamos para as perguntas. Muito boa tarde. Antes de mais, quero agradecer à FEUP, em meu nome e o nome da S21SEC, o convite que nos fez. Acho que é um tema bastante interessante e gostamos de partilhar. Vou-vos falar um bocadinho da S21SEC, para quem não conhece. Portanto, nós somos uma empresa dedicada à área de cibersegurança. Atualmente temos cerca de 400 colaboradores dedicados ao tema da cibersegurança. Estamos em Portugal, onde temos 2 escritórios no Porto e em Lisboa. A equipa em Portugal ronda a 50 pessoas. Temos a equipa também em Espanha, e aí é onde temos a maior expressão. Estamos presentes na maioria das cidades em Espanha, e teremos à volta de 330, 340 pessoas, e também temos operação, digamos, no México, onde cobrimos a América Latina. Portanto, a S21SEC, portanto, é uma empresa que muitos de vocês se calhar recordam-se que a SONAI adquiriu há 2013, 2014, não é? E dentro da perspectiva, portanto, da SONAI, não só numa perspectiva de investimento, mas também numa perspectiva de olhar para a segurança interna,
decidiu fazer este investimento comprando esta empresa. Ao longo destes últimos 5 anos, a Sonai tem continuado a investir em várias empresas de cibersegurança, algumas com participação, digamos, direta, do ponto de vista da operação, não é? Como uma recente que agora foi adquirida no Luxemburgo, não é? Mas também outras em que compram uma participação minoritária, no sentido também para perceber os mercados, portanto, noutras regiões, não é? Tem participações, digamos, em algumas empresas nos Estados Unidos, outras em Israel. Sabemos que, por natureza, Israel e Estados Unidos são dos países, digamos, mais avançados e aqueles que olham para a segurança de uma forma bastante séria, não é? E, portanto, tem feito isto ao longo destes últimos anos. Falando um bocadinho, então, eu aqui, falando um pouco da indústria, ou seja, nós somos uma empresa que tem por objetivo ajudar os nossos clientes e proteger os clientes, não é? E, portanto, temos, dada a dimensão também da empresa, conseguimos cobrir o leque de cibersegurança, digamos, completo, não é? Estamos numa componente muito mais, e aqui trabalhamos até muito com empresas de advogados, numa componente muito mais normativa, muito mais de compliance, porque isto também, digamos, quando falamos no tema de cibersegurança, não podemos só falar na parte do hacking e da intrusão. Acho que há temas, do ponto de vista processuais, que são fundamentais, nomeadamente a parte toda do awareness, da sensibilização, e, portanto, nós, nesta área, digamos, há um forte investimento. Por curiosidade, e só falando aqui um bocadinho do meu percurso, eu, digamos, nos últimos 4, 5 anos tenho estado também com a responsabilidade da equipa em Espanha, e quando chego a Espanha, a equipa toda consultor, 50% tem formação académica legal, não é? E, portanto, nós estávamos aqui habituados a que na área de cibersegurança é só os engenheiros, não é? E depois chego a Espanha e a equipa de compliance, 50%, digamos, tem formação de advocacia, portanto, do ponto de vista legal. Outras áreas que nós atuamos ativamente, e aí já mais no puro termo da cibersegurança, a área da intrusão. Neste caso nós somos, digamos, os white hackers, não é? Temos o papel dos bons, ou seja, tentamos, digamos, testar as empresas e as organizações para perceber se estão ou não vulneráveis, não é? Todo o tipo de testes, os testes mais, digamos, tecnológicos, mas também do social engineer, que é uma das práticas muito usadas na tentativa de intrusão. Ajudamos também nessa componente, na parte toda de proteção, e trabalhamos com os principais fabricantes, tanto que existem no mercado na área da cibersegurança, com a implementação, digamos, de soluções que ajudam a proteger, ou de alguma forma, não é? Porque não podemos dizer que a proteção total é possível. Sabemos que isso não é uma coisa fácil, mas podemos ajudar as empresas a criar mecanismos para essa proteção, não é? E depois temos aquela área mais de detecção e de atuação, que é o chamado SOCs, que é o Security Operations Centers, que vocês com certeza já ouviram falar, em que montamos todo o centro de operações para clientes, usamos também, digamos, de um ponto de vista central, os nossos centros de operações, e estamos a monitorizar, digamos, 24/7 esses clientes nas tentativas de intrusão, não é? Depois temos um grupo aqui um bocadinho mais avançado que pronto, damos-lhe a liberdade para andarem aí em alguns fóruns, não é, que vocês devem conhecer, a perceber o que é que se passa, porque nós, uma empresa que está na área de cibersegurança, tem que estar nas redes internas, não é? Nas redes externas, nas redes mais transparentes e nas redes mais obscuras, não é? Porque é aí que nós percebemos a dinâmica dos atacantes, não é? E é aí que também conseguimos detectar muita informação dos nossos clientes, não é? Porque o Pedro falou aqui, a fraude que existe, e este mundo do cibercrime é uma coisa, digamos, impressionante, não é? Nós encontramos organizações na área do cibercrime que estão mais protegidas que algumas empresas nacionais e internacionais, não é? E, portanto, e a forma como eles estão organizados, não é? É uma forma muito disciplinar. Às vezes há comparativas que se fazem entre os cibercriminosos, não é? E os hackers, não é? Os bons, não é? Porque eles estão sempre motivados, não é? E nós, nas nossas organizações, às vezes temos que motivar as pessoas, não é? Agora, um hacker está sempre motivado, tem um objetivo, é persistente e não desiste, não é? E, portanto, é importante estar nesses fóruns, não é?
digamos, ativamente a perceber o que é que se passa, não é? Agora, se calhar, com o decorrer um bocadinho, vou passar aqui ao Luís, há vários temas que o professor Pedro Veiga vai lançar e eu vou passar ao Luís e vamos aqui... Caso a audiência depois não aqueça. Aprofundamos aí alguns temas, não é? Vou passar ao Luís. Bem, boa tarde a todos. Antes de mais, o meu obrigado ao convite. É um prazer estar aqui. Sinto-me em casa, já disse isso várias vezes ao João. Estamos na Universidade do Porto. Eu queria começar por explicar um bocadinho a história do Centro de Competências, como é que nasceu e como é que cresceu, em que ponto é que estamos. Depois queria falar um bocadinho do aspecto formativo e da colaboração que estamos conjunto com a Faculdade de Engenharia nesse campo do aspecto formativo. Acho que é importante, enquanto universidade, falar um bocado disso. E depois falar um bocadinho da experiência mais pessoal de investigação e transferência de tecnologia nesta área. A criação do Centro de Competências foi um processo muito interessante. Foi com o professor Marcos Santos, ainda na altura enquanto reitor, em que quisemos fazer, e a proposta era um Centro de Competências na Universidade do Porto e ancorado na reitoria. Ou seja, não numa área do saber, em uma faculdade, mas ancorado na reitoria de forma a tentar ser agregador. Foi interessante e confirma um bocadinho aquilo que o João disse, porque o professor Marcos Santos fez um call a todos os diretores de faculdade que ia ter esta iniciativa e perguntar quem estava interessado em estar presente. Para mim foi surpreendente. Para além de, naturalmente, a Faculdade de Ciências e a Faculdade de Engenharia, tivemos a Faculdade de Economia, por causa da detecção de fraude, a Faculdade de Direito, naturalmente, a Faculdade de Medicina, as duas, o ICPAS e a Faculdade de Medicina, por causa da privacidade dos dados de saúde. Tivemos a Faculdade de Psicologia, e para nós foi muito interessante por questões de usabilidade. Muitas vezes é um trade-off entre a usabilidade e a segurança, e termos a componente de psicologia a ajudar-nos é muitíssimo importante. Estou-me a esquecer de alguma letras, gestão documental, e eles tinham muita experiência nesta área e quiseram estar presentes. Portanto, para mim foi logo na altura muito interessante perceber que realmente era completamente transversal. Esta área, quer de cibersegurança, quer de privacidade, a Universidade mostrava já isto, que é um aspecto transversal a toda a sociedade. Porquê é que tomamos esta iniciativa? Na altura, isto há cerca de 6, 7 anos atrás, colaborávamos há muito com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, com a Procuradoria-Geral da República, com o Gabinete Nacional de Segurança, e na altura achamos que era estratégico a Universidade do Porto, do ponto de vista desta região, da região norte, liderar esta área. E, portanto, apresentamos isso na reitoria, tivemos a boa receptividade da reitoria e de todos os diretores da faculdade. O que é que fazíamos? Alguns exemplos do que fazíamos nessa altura e depois eu vou-vos mostrar a forma como crescemos. Do ponto de vista de proteção de dados, com a CNPD fazíamos muito e completamente pro bono assessoria técnica, ou seja, tipicamente sempre que o Governo pede um parecer de algum processo legislativo à CNPD, a CNPD o que nos pedia era, do ponto de vista técnico, o que é que nós tínhamos a dizer sobre aquilo, se havia algum risco e fazer alguma avaliação de impacto do ponto de vista técnico. Na altura a CNPD tinha competências essencialmente legais, era um órgão de notificação. Depois, com o desenvolvimento do RGPD, pediu-nos para estar no Grupo de Trabalho Internacional de Telecomunicações, é um grupo que agrega o conhecimento técnico, e, portanto, tivemos no RGPD a dar assessoria da componente técnica e tentar ter o equilíbrio entre o legal e o técnico, de forma a que houvesse ali alguma uniformização. Do ponto de vista da Procuradoria-Geral da República, o que nos pediram foi alguma assessoria forense, em alguns casos em tribunais, e tipicamente ou era alguém da reitoria ou alguém do corpo de funcionários da Faculdade de Engenharia, da Faculdade de Ciências, ou alunos de doutoramento a fazer isso, e foi muito importante do ponto de vista do processo de aprendizagem para esses alunos. Com o Gabinete Nacional de Segurança colaboramos já há alguns anos, há alguns largos anos, e temos estado em alguns fóruns internacionais e desenvolvido isso. Isto do ponto de vista de como começamos e o porquê começamos e a estratégia. Simultaneamente à estratégia do Centro de Competências, e vinha na proposta como um bolo, não eram independentes, apostamos na parte formativa, e desde o início tivemos a componente quer da parte da Faculdade de Engenharia, quer da parte da Faculdade de Ciências, quer da parte da Faculdade de Direito, envolvidos nesta iniciativa, que é uma iniciativa da Universidade de Porto. Do ponto de vista de mestrado, estamos neste momento a ganhar escala, temos uma pressão muito grande do mercado, e o Pedro tem sido um desses clientes, de que devíamos formar mais pessoas com este tipo de competências, sabemos isso, estamos a tentar ganhar escala, tivemos uma estratégia de recrutar, e de recrutar pessoas, pelo menos, tão boas ou melhor do que aquelas que existiam na região com o doutoramento e especialistas nesta área. Continuamos, quem aqui estiver interessado, temos neste momento um concurso aberto de carreira para a área específica de segurança informática e privacidade. Portanto, continuamos numa estratégia de reforçar as nossas competências e de crescer enquanto Universidade do Porto.
O que é que temos feito, entretanto? Para além de muita prestação de serviços ao tecido empresarial, do ponto de vista de investigação e do ponto de vista de crescimento enquanto centro de competências, tivemos recentemente, eu não sei se vocês acompanharam, mas a Comissão Europeia está realmente preocupada com o mercado único digital e com as questões de cibersegurança no mercado único digital. Criou uma parceria público-privada no anterior programa quadro, no Horizonte 2020. Da avaliação que a Comissão fez, não está muito satisfeita na forma como esta parceria público-privada evoluiu e está neste momento em cima da mesa a criação de um centro de competências europeu em cibersegurança, onde do Europa 2030 a Comissão Europeia vai pôr todo o dinheiro de investigação. A perspectiva é que haja para a área de cibersegurança no próximo programa quadro 4 mil milhões de euros. Tivemos a participar, a Comissão Europeia fez um levantamento de competências que existiam à escala europeia e a Universidade de Porto foi selecionada para estar no fórum que de alguma forma está a definir este novo centro e de que modo é que vai ser feita a governação do novo centro. É muito interessante e acho que nós em Portugal podíamos aprender, porque desse mapeamento o que a Comissão Europeia quer fazer é uma especialização inteligente. Ou seja, não interessa que cada país diga que faz tudo de tudo na área de cibersegurança, que é completamente transversal. A Comissão Europeia quer escolher onde existem competências em cada um dos países e reforçar o investimento para aumentar a competência nessa área. Portanto, é muito importante que nós, Portugal, tenhamos uma estratégia para responder a este desafio da Comissão Europeia. Na Universidade de Porto estamos a criar essa estratégia. A nossa estratégia tem sido muito via IoT, Internet das Coisas. Temos uma parceria com o Grupo Thales para instalar um centro de análise funcional e criptográfica para ambientes IoT. A Comissão Europeia fez uma outra coisa, que é lançar um call para financiar 3 redes colaborativas, onde a pré-condição é que tinha que haver 9 países representados, de forma a estudar o modelo de governação para depois transpor para o Centro Europeu. A Universidade de Porto, e a candidatura foi enquanto Universidade de Porto, está representada num dos consórcios, o consórcio mais representativo. Ou seja, no consórcio em que nós estamos, temos 22 países da Comunidade Europeia e 44 instituições. Portanto, vai ser o kick-off agora a 1 de janeiro. Em Portugal, acho que o técnico também esteve nisso, também teve um desses projetos e, portanto, para nós é interessante, enquanto Universidade de Porto, conseguirmos estar nestes fóruns internacionais e, de alguma forma, tentar contribuir para a definição de políticas europeias e ajudar na definição de políticas nacionais. Do ponto de vista de ensino, só mais 2 minutos, do ponto de vista de ensino é muito importante. Temos tido a sorte de conseguir agregar os melhores alunos no norte de Portugal. Aquele que é conhecido hoje em dia como o hacker do momento foi um aluno que se licenciou na Universidade de Coimbra, é produto de Coimbra, a Universidade de Coimbra licencia muitos bons alunos, tivemos a sorte de o conseguir atrair para o nosso curso de cibersegurança e, portanto, é considerado o melhor hacker do momento. Há uma coisa muito importante que fizemos, nós temos um grupo de CTFs, basicamente hackers que participam em concursos. O último, fizemos uma joint venture com o técnico. Ou seja, criamos uma equipa portuguesa, todos somos poucos, para mitigar esta área, e ficamos a 2 posições de nos apurarmos para o DEFCON. Portanto, eu acho que nós temos de deixar cair algumas rivalidades inter-universidades, inter-regiões. Portugal é suficientemente pequeno para todos em conjunto conseguirmos fazer isso. Só 2 destaques daquilo que temos feito do ponto de vista de investigação, transferência e tecnologia. E é muito importante a indústria perceber um deles. Está aqui o aluno de doutoramento que fez esse trabalho. Começamos a olhar para as questões de blockchain e fomos ver as bibliotecas open source que as universidades tinham produzido e que as empresas estão a dar como boas. E estão a usar isso do ponto de vista da tecnologia blockchain. E tivemos a usar algo que eu usei há muitos anos atrás no meu doutoramento, que era compressão e teoria da informação, para analisar as bibliotecas blockchain e conseguimos quebrar a grande maioria das bibliotecas. Foi muito interessante porque na submissão do artigo a uma revista, a lição que os revisores diziam que tínhamos que aprender e que passar essa mensagem para o meio empresarial é nem tudo aquilo que nós, a universidade, construímos com protótipo deve ser dado como válido e que está pronto para ir para a produção. Portanto, nós, a Universidade, fazemos protótipos. É muito importante que a indústria, quando pegue no conceito, avalie muito bem o software que nós fizemos enquanto protótipo. Este é um exemplo. O segundo exemplo, transferência de tecnologia. Uma startup que foi criada também com o apoio do Gabinete Nacional de Segurança, vou fazer um bocadinho de disclosure de um comunicado de imprensa que sai amanhã, nós conseguimos quebrar a segurança da Samsung, ou seja, nós conseguimos quebrar a segurança do market da Samsung, participamos no programa de Bug Bounty da Samsung, ou seja, a comunicação responsável, a Samsung pagou-nos,
por nós termos de uma forma responsável comunicado isto, ou seja, houve um bounty para o bug que nós submetemos, e uma vez que está resolvido, e está resolvido, foi-nos confirmado pelo Samsung, amanhã sai um comunicado de imprensa em que uma startup da Universidade de Porto conseguiu quebrar a segurança de uma grande empresa como a Samsung. Portanto, eu acho que nós, do ponto de vista de formação, estamos num bom caminho, mas todos somos poucos para conseguir atingir esse fim. Ok, obrigado. Eu propunha agora que a audiência fizesse algumas perguntas para os nossos membros do painel poderem responder. Bem, eu já tinha as perguntas aqui na manga. Para já, o Pedro Faria, desculpe lá. É que estão aqui 3 Pedros, isto é complicado. O sistema bancário sempre foi muito conservador, mas com os desafios crescentes que há nesta área, eu acho que eles estão a mudar. É essa a visão que me pareceu que estava subjacente ao que você teve a dizer. Sim, tá bom. Há uma diferença gigantesca nesse sentido. Não tem a ver só com a adoção de tecnologias modernas, do ponto de vista de software propriamente dito, mas mesmo, por exemplo, do ponto de vista de infraestrutura. A adoção de infraestrutura cloud em clientes. Nós, neste momento, temos, se não me engano, não quero estar a mentir, mas talvez 40% dos nossos clientes estão nos nossos data centers em cima da cloud da Amazon. E alguns dos nomes que estavam naquele mapa, que se calhar nós associamos com aquela banca o mais ortodoxa possível, até pela dimensão e pela exposição mediática, que até há pouco tempo desconfiavam de tudo o que não estivesse dentro da sua cave fechada à chave, e já não é verdade. E, portanto, mesmo até do ponto de vista da adoção de cloud, nota-se uma evolução e uma abertura às tecnologias. Eles também perceberam que não tinham grandes hipóteses. Ficavam fora da onda, porque também há outros, sei lá, aquilo que os players da internet, tipo Apple, Google e Netflix, fizeram às operadoras de telecomunicações, começam os mesmos e outros players do género a fazer aos serviços de pagamentos. Eles já não têm o monopólio desse tipo de serviços e, portanto, ou apanham a onda ou ficam para trás, inevitavelmente. Com as fintech, então, é toda uma disrupção. Nota-se uma diferença. Já agora, agora vou fazer umas perguntas para a audiência. Veem o que é que eu tenho aqui na mão, uma pen. Quem é que já perdeu uma pen? Pronto. Quem é que já foi a uma conferência e deram-lhe uma pen? Pronto. São 2 situações. O que é que estava na pen que perderam? Já agora, um caso bombástico que aconteceu há 2 anos, foi uma pessoa ir na rua, no centro de Londres, encontrou uma pen, levou para casa, todo feliz, porque sempre tinha mais uma, nós colecionamos pens, e quando abriu aquilo tinha os planos de segurança de entrada e saída VIP no aeroporto de Heathrow. Era uma falha de segurança enorme aqueles planos estarem disponibilizados. Já agora, entre outras pessoas, quem passava por essa porta era a rainha. O que aconteceu foi um funcionário que copiou aquilo para uma pen e depois, por acaso, perdeu a pen. As pens são um risco de segurança enorme. Devemos ter imenso cuidado. Agora, esta minha pen está cifrada com o BitLocker. Não sei o que é que vocês fazem. Não sei também quando perderam a pen o que é que lá estava. Não vou perguntar, não vou ser demasiado agressivo, mas tenham cuidado. Já agora, as pens dadas em conferências é típico, vai-se a conferências e algumas pens têm uma prenda lá dentro. Ou seja, tem um vírus que quando se insere no computador faz, pois as tropelias podem ser várias e, portanto, é um problema. Foi feita aqui uma pequena alusão à internet das coisas. Eu, por acaso, esperava que uma das coisas que o Luís Antunes falasse era os cartões de pagamento. Eu sei que vocês fizeram umas pequenas incursões, não sei se podes dar muitos detalhes. Nos cartões de pagamento? Cartões de pagamento eu não queria ser muito particular. Por exemplo, sei lá, pagar em meios de transporte. Sim, isso foi conhecido depois, acabou por ser conhecido porque quando veio nas notícias que a Metro do Porto, que havia algum conjunto de pessoas que conseguia carregar o cartão do andante, nós na Faculdade de Ciências, Mestrado de Segurança e Informática, já tínhamos comunicado à Metro do Porto, a história é instrutiva, Pedro, mesmo. Nós comunicámos à Metro do Porto que havia um conjunto de alunos que tinham como tese e fizeram como tese clonar cartões e conseguiam carregar o andante com o telemóvel. Portanto, podiam começar um negócio. A Metro do Porto, depois de uma prova in loco, que era assim que estava a passar, decidiu mudar toda a tecnologia
Infelizmente, não nos pediu apoio e nós oferecemos apoio na mudança de tecnologia. O que se passa é que os azuis, aqueles cartões novos, nova imagem, nós continuávamos a conseguir carregar o andante de outra forma, mas com os smartphones. Depois lá ajudamos a criar um conjunto de listas negras e a resolver o problema. Mas é instrutivo que as instituições têm que perceber que quem trabalha em segurança informática não está ali para atirar uma pedra, está ali para colaborar. Não é? E nós, no primeiro contacto, invocamos a colaboração com o Centro Nacional de Cibersegurança, que tínhamos credenciações do GNS, inclusive é secreto NATO, e portanto não estávamos ali de uma atitude agressiva, estávamos para tentar colaborar e fazer o disclosure responsável, tal como fizemos com a Samsung. A questão é que muitas empresas portuguesas, quando fazemos isto, corre muito mal. Deixa-me só dizer, do ponto de vista da Universidade do Porto, estamos na mesma situação. Há um conjunto de alunos meus que estacionam no parque, como sendo o Luís Antunes. De vez em quando, o Parque da Faculdade de Ciências tem 3 carros do Luís Antunes e não sou eu. É igual. Ainda agora para a S21SEC, eu conheci a S21SEC, eu estava há pouco tempo no Centro de Cibersegurança e tivemos uma reunião e eu fiquei positivamente surpreendido. A pessoa que estava a dirigir era o responsável pelo risco dentro do grupo SONAI. Não era... Também tinha alguns conhecimentos tecnológicos, mas não era a tecnologia, era liderado por alguém que tinha o problema do risco do negócio. Porque houve um entendimento de que podiam ter prejuízos financeiros e reputacionais enormes caso o grupo, ou algumas empresas do grupo, por exemplo, Cartão Continente, fossem alvo de problemas. Sim, pronto. Digamos que este é um movimento que se tem sentido por parte das organizações ao longo dos últimos anos. Ou seja, nós antes tínhamos os departamentos, digamos, de segurança dentro dos departamentos IT, não é? E portanto, aqui, quando a área de segurança da informação está dentro do departamento de IT, pode haver aqui alguma coisa, alguns conflitos de interesse. Mas nós vimos ao longo dos últimos anos que as organizações cada vez, isto deixa de ser um problema do IT, começa a ser um problema do CEO. E temos vários casos nos Estados Unidos e outros países europeus, em que quando há, digamos, fuga de informação, quem vai responder não é o diretor da IT. E, portanto, o próprio grupo também considerou que isto, portanto, a melhor área para poder liderar programas de transformação ou programas de governance deveria ser através da área de risco que reporta diretamente ao CEO. E, portanto, isto foi um exercício que o próprio grupo fez há 2 ou 3 anos, mas este exercício tem sido acompanhado pelas grandes empresas do ponto de vista europeu e nacional. Portanto, cada vez mais isto, eu acho que é a mensagem que temos aqui que passar, isto não é o problema da cibersegurança, não é um problema do departamento de IT, mas um problema da própria organização, um problema de todos, e portanto o board tem que estar sensibilizado para este tema, porque aqui não são temas de toda a ordem, reputacionais, financeiros, legais, criminais, e portanto é importante que os investimentos, portanto, que o board e o CEO apliquem parte do investimento que têm na componente de cibersegurança e eles que estejam envolvidos neste processo de transformação, digamos, que as organizações estão a ter neste mundo digital, não é? Está bem. Relativamente à Marisa Bormann, tem a vantagem, desculpe, não sei se pronunciei o seu nome, mas não é por si. Nós podemos continuar com a Marisa Monteiro, por isso é que eu deixei o Monteiro aí, porque corresponde a algumas dores. Diferenças culturais entre Portugal e a Holanda, eu assumo que serão grandes. Abismais, na maneira sim. Como se aborda isto. Abismais. E nomeadamente o impacto como é DPO, como é que isso é olhado dentro das empresas holandesas e o que é que acha que está a faltar nas empresas portuguesas? Vamos ver se nos entendemos um bocadinho. Eu quando falo de diferenças abismais é em determinadas perspectivas, porque do ponto de vista das empresas e das pequenas e médias empresas, que é o nosso panorama nacional, Exato. As holandesas estão mais ou menos ao nosso nível. Ou seja, não há assim tanto conhecimento da pequena e média empresa e isso notou-se com a questão do RGPD claramente. Aquilo que eu acho que é uma diferença mesmo muito grande, mesmo a nível de competências, por exemplo, eu tirei o curso, a certificação, mas neste momento estou ainda naquilo que eles chamam um diploma profissional, que foi criado pela Universidade de Maastricht,
e que criou para... terão um mestrado e terão... O nível académico está lá, mas eles criaram um diploma profissional em proteção de dados e cibersegurança, para aquilo que eles chamam o middle management, e para perceber que, e apesar de eu gostar muito da academia e respeito-a muito, aquilo que se vê, nomeadamente também do problema da falta de competências e o mercado que precisa tanto de profissionais e destas competências, é que há muitos cérebros fantásticos que não vão seguir a via académica. E, por exemplo, aquilo que eu vi na Holanda já como experiências muito interessantes de grupos até de recuperação de jovens que não conseguem nas escolas ter muito sucesso, e que, por exemplo, foi criado um projeto piloto com uma senhora que é uma das líderes na cibersegurança na Holanda, e que pegaram neles e que criaram um programa especial para depois os poderem integrar no mercado de trabalho. Por exemplo, a Dutch Secure criou uma Open Source Academy, que foi um projeto muito interessante para requalificar... Sim, claro, por Tem favor. toda a razão. Nós aqui sentimos exatamente a mesma coisa. Os alunos da universidade com melhores competências e melhores skills em cibersegurança não são claramente os com as melhores médias. Não. Quando nós começamos o Centro de Competências, eu apresentei ao presidente da FCT na altura uma proposta de estratégia para tentar termos bolsas específicas para este tipo de população, que é uma população que, do ponto de vista de cibersoberania, é importante manter em Portugal, mas que eles que nunca conseguiriam ter uma bolsa de investigação, porque eles não têm o tipo de médias para isto, mas são, de qualquer das formas, altamente focados e brilhantes nesta área. Sim, e nesse, por exemplo, eu tive o privilégio de estar nesse programa, nessa Open Source Academy, na parte dos soft skills e da parte motivacional. Algumas destas pessoas também, e a indústria tem que perceber isso, algumas destas pessoas têm algumas barreiras sociais, e também é preciso perceber o fator humano destes profissionais para conseguirmos tirar o maior proveito. E como digo, acho que a questão da Holanda, e quando falo da Holanda falo da Bélgica, porque... Está ao lado. Sim, bom, e mesmo, por exemplo, eles têm um evento anual que é o UKNL Showcase, que começou há 3 anos, em que eles se assumem como os especialistas da Europa. Mas eu gosto, é um grupo muito interessante. E percebe-se que, por exemplo, há um grande investimento. Agora a Comissão Europeia traz à baila a necessidade, mas há 4 anos atrás, ou 5, creio, não quero correr o risco de estar a ser imprecisa, criou-se, por exemplo, o Centro Security Delta, em Haia, que foi financiado pelo governo holandês, que teve um investimento brutal, já. Ou seja, aquilo que eu acredito que é uma grande diferença é que, do ponto da governance e mesmo do Triple Helix, as universidades a falarem com a indústria, há uma maior articulação, mas nós também somos muito bons. Tá e bem. aquilo que vê, e deixa-me dizer-lhe também, Não diga. é que eu tenho muitos portugueses lá, nestas grandes empresas, os cérebros estão lá. Por isso a diferença também é essa. Tinha uma pergunta para o Pedro Faria, que é os recursos humanos, mas já agora um esclarecimento. A ATEC, que é o Centro de Formação ligado à fábrica da Volkswagen em Palmela, lançou um curso de cibersegurança. Tinha sido lançado até antes de eu ir para o centro, e depois andaram meses e meses sem fim com as burocracias da Direção-Geral do Ensino Superior para o curso ser certificado. Eu depois, com os contactos nos politécnicos, penso que é uma formação que é mais, a parte técnica, é mais adequada aos politécnicos. Andei a tentar convencê-los que fizessem CETESPs nesta área. Mas agora, então, recursos humanos, onde é que vocês vão buscar os recursos humanos? E como é que classifica a qualidade dos recursos humanos que as universidades estão a produzir? Sim, não, há várias, dentro das valências temos Já agora, 400 pessoas ao longo que é que vocês 400 tinham? pessoas no ano passado. Quantos é que são portugueses? Passado. Quantos é que são... A esmagadora maioria são portugueses. A esmagadora maioria são portugueses. Como eu dizia, o desenvolvimento de produtos está todo em Portugal, nos escritórios de Coimbra, aqui do Porto e de Lisboa. Depois, fora de Portugal, temos essencialmente Customer Success ou Delivery, portanto, as equipas que, pegando no produto, integram, customizam e treinam o sistema no cliente em concreto.
e essas equipas, tendo algumas em Portugal, também estão bastantes fora. Eu acho que o skill, curiosamente, o skill que para nós é mais escasso em Portugal, nem sequer tem a ver propriamente com tecnologia. Acho que aí as diferentes universidades, em particular dos sítios onde estamos, servem-nos muito bem, do ponto de vista da engenharia pura e dura. E não é só Lisboa, Porto e Coimbra. Eu próprio, por exemplo, sou um aluno da Universidade do Minho, há bastantes anos, mas... e portanto, desse ponto de vista, estamos muito bem servidos. Eu acho que o problema principal, por exemplo, tem a ver com gestão de produto. O mindset em Portugal de desenvolvimento de produto e não de serviços, e portanto o desenvolvimento de competências concretas para esse tipo de perfil, não é algo que eu possa dizer que vejo com abundância na oferta formativa em Portugal. Eu acho que tem um bocado a ver também com a natureza histórica da indústria em Portugal, onde começam a haver agora empresas, a Fidzai, a Talkdesk, várias empresas deste género, com base mais de produto, mas quer dizer, é uma coisa se calhar da última década. Não é propriamente uma questão estrutural à indústria portuguesa. E temos esse problema, sim. Do ponto de vista puro e duro de tecnologia, não acho que a oferta é muito boa. Está bem. Honestamente. Ok, temos uma pergunta da audiência e já agora informo que, por fazer a primeira pergunta, vai ter direito a beber um copo de vinho do Porto de seguida. Os outros também. Muito obrigado. É uma pergunta muito rápida. Disseram na introdução que cibersegurança é impossível de garantir a 100%. Eu tenho reparado que, ultimamente, há muitos governos que querem ter acesso aos dados das pessoas ou das comunicações por questões de combate ao crime fiscal, ou seja o que for, nomeadamente os Estados Unidos, a Austrália, até a Rússia, etc. Portanto, há aqui um conflito de interesses entre as pessoas ou as empresas que querem ter segurança e os Estados que querem quebrar essa segurança. Portanto, eu gostava de saber, aqui os panelistas, especialmente aqui o Centro de Competências da Universidade do Porto, que tem algum contacto com os governos, qual é a vossa posição nessa área, nessa matéria? Já agora, o seu colega de frente também tem uma pergunta, se puder fazer as duas. Sim, meu nome é Filipe Castro, eu trabalho na reitoria da Universidade do Porto, na Universidade do Porto de Inovação, e quero colocar uma pergunta a todas as pessoas que estão no painel, que é a seguinte: parece-me, pelo vosso discurso, que há aqui um desafio enorme que tem a ver que é o desafio organizacional, não é propriamente o desafio tecnológico, não é a capacidade das pessoas entenderem os problemas e resolverem estes problemas, é a capacidade perante um tema que invoca diversas áreas de conhecimento e diversos departamentos dentro de uma organização, como é que nós conseguimos organizar-nos internamente para responder a esse apelo, a essa necessidade. E pergunto-vos então se acham que nas vossas instituições estão preparados organizacionalmente para responder a esse grande desafio, e se acham ou não que isto é o problema principal. Olha, eu também tenho uma pergunta para o painel, que responda quem quiser. Não, porque é um tema que eu queria abordar, que é o da internet das coisas, que já foi aflorado. Eu aqui, a partir do meu smartphone, tenho duas aplicações. Uma, está aqui a imagem no ecrã, que não verão todos. Eu tenho em casa duas câmaras de vídeo com sensor de movimento. Se alguém entrar em minha casa, isto é, quando eu entrei ontem à noite, portanto, eu aproximei-me de casa, detectou e fez um vídeo de 5 segundos, que me enviou para o smartphone. Outra coisa que eu posso fazer é esta aplicação da Philips, eu posso controlar as luzes em minha casa a partir daqui. Isto é tudo muito engraçado, mas e a segurança? E a segurança dos veículos autónomos? E a segurança dos Smart TVs da Samsung e de outros? Já há casos relatados de hackers que entraram no Smart TV, basicamente um Smart TV é um televisor com um computador lá dentro com o seu sistema operativo, e entram lá e podem capturar remotamente as imagens. Outros sistemas como o Alexa e o Google Home, que podem capturar o som de nossa casa, ou um bug que foi descoberto hoje do FaceTime da Apple, em que uma pessoa consegue remotamente ouvir o que se está a passar. Ainda não percebi todos os detalhes, mas, portanto, a Apple hoje andava aflita com problemas do FaceTime. Ou seja, a crescente intrusão destas coisas, a internet das coisas, na nossa vida, é preocupante na área do lar,
onde elas estão a entrar a uma grande velocidade, as pessoas compram as coisas e não se preocupam com a segurança. Na área da saúde, começam hoje a haver imensos dispositivos, por exemplo, para diabéticos já o device que se põe normalmente no braço e mede o nível de glicémia e envia para um equipamento deste tipo. Quando isso estiver tudo ligado, as violações de privacidade que podem acontecer e outras tecnologias que aí virão. Por exemplo, eu tenho aqui um detector de atividade física. Há um ano e tal, uma empresa dos Estados Unidos ofereceu a todos os trabalhadores, simpaticíssimos, monitores destes. E depois andava a tentar usar a informação sobre a atividade dos trabalhadores para ver se eles estavam ativos ou não, se mexiam ou não. E, portanto, há uma quantidade de problemas de privacidade que, se calhar, também aqui a nossa membro do painel jurista poderá falar. E como o tempo está a esvair-se, eu não fazia mais perguntas, sintam-se à vontade de responder pela ordem que quiserem, talvez ladies first. Sim, porque eu por acaso ainda não falamos aqui da minha grande paixão, que é a ética e o mundo da filosofia e daquilo que é também uma instituição portuguesa, que vos falo dela e depois podemos no Porto Torre falar um bocadinho, que é a Humanity of Things. Surgiu exatamente como provocação à Internet of Things e no sentido de que, apesar de tudo ser técnico, tudo é humano. E aquilo que é a tecnologia deveria ser para nos servir e não para nos atacar ou para nos destruir, mas também o mundo analógico também tem o seu risco, por isso tudo é risco e numa era em que tudo está conectado, tudo é vulnerável, não é? Se tudo está conectado, conseguimos também aceder a tudo. E acho que e também tem sido a Comissão Europeia e todos estes grupos de trabalho acordaram, talvez um bocadinho tarde demais, diria eu, porque isto deveria ser a montante e não a jusante, que é para a ética daquilo que estamos a construir e a parte da própria legislação, não é? Nós temos que regular mas para regular temos que pensar e temos que ter capacidade crítica e para termos capacidade crítica temos que ter conhecimento básico. Por isso, eu creio que as ciências humanas têm que ser chamadas à mesa. Nós temos que perceber que não é porque podemos criar que vamos criar, tem que haver limites, como houve em todas as áreas de criação técnica. E já em Direito, e quem começa o curso de Direito, no início da nossa vida, há aquilo que nós falamos que é o conflito dos direitos, não é? E nós estamos como nunca neste conflito, porque de um lado temos a segurança, do outro lado temos a liberdade, e a liberdade com a privacidade, e nós abdicamos claramente da nossa privacidade em prol também daquilo que achamos que é um benefício da vida ser mais fácil, não é? Agora creio que é na Finlândia que já temos os chipzinhos, que eu lembro-me de ter uma conversa há uns anos atrás, porque já não sou assim tão jovem, com o meu professor de Direito Penal, que diria que um dia teríamos todos chips. Eu dizia, professor, o professor está doente, eu não admito isso. E lá ainda, todas as pessoas felicíssimas, e passam a mãozinha e andam para todo lado, e depois há o Black Mirror, não é? Mostrar-nos onde é que podemos chegar do ponto de vista... Na China, com os sistemas de reconhecimento facial, com que os polícias andam na rua com uma camarazinha... Já se fala agora do score. Exatamente, já fazem o score. E para terminar a minha parte, para o senhor que falava da parte dos governos, a questão, o poder, que também não somos ensinados para o poder, não é? O poder da era digital é quem tem acesso à informação. Mesmo em questões de warfare no futuro, não é? Quem é que tem a informação? Quem é que tem o poder sobre a informação? Quem tiver mais informação tem mais poder. A equação vai ser relativamente simples. A capa da revista Economist, de 6 de maio de há 2 anos, de 17, a capa era um oceano com umas torres que pareciam torres de petróleo, mas depois eram as empresas que dominam os dados hoje em dia, que têm uma vantagem brutal e são todas americanas, para já. E, portanto, isso é preocupante. Mas já agora, antes de responderem, queria fazer só um comentário, falou das escolas de Direito. Uma pergunta que eu tinha é o seguinte: em que medida é que a Business School da Universidade do Porto anda a ensinar estas problemáticas da cibersegurança às pessoas que estão a ser formadas para o negócio, para os negócios que estão aí?
Isto é só uma pergunta, eventualmente para motivar futuros debates. Tentando ser bastante breve, sobre o tema aqui da privacidade do governo barra a pessoa, o indivíduo. Isto é, digamos, uma linha muito ténue que existe. Não é? A segurança versus a privacidade. Do ponto de vista da indústria, com o GDPR, já foram tomadas algumas medidas e nós todos, acho que, entre aspas, sofremos um bocadinho com o GDPR, não é? E, portanto, esse tema do lado da indústria está a ser calculado, não é? A proteção entre os dados, a informação pessoal e a própria indústria. Quando entramos em temas de governo, isso já é um tema bastante sensível, porque é uma balança entre a segurança da própria nação e digamos, a invasão da privacidade. E, portanto, isto é uma linha muito ténue que eu acho que, efetivamente, tem que ser discutida, tem que ser, digamos, legalizada, digamos, ou regulada, digamos. Sobre o tema do IoT, e só para complementar um exemplo do professor Pedro Veiga deu, que é, e há dias vi também um artigo dos implantes que se fazem do ponto de vista do cérebro, não é? E de poder, através de hacking, controlar o cérebro das pessoas, ou seja, coisas que nós víamos há 7 ou 8 anos atrás nos filmes, não é? De Hollywood, não é? São coisas que agora dá que pensar. E os pacemakers não tinham proteção. Vai-se ao hospital, eles aproximam uma coisa para ler os dados do pacemaker, um hacker poderá ter impacto. Causar paragem. Portanto, e nestas coisas, quando os implantes são no cérebro, então aí imaginemos o poder que isso pode... O cérebro tenha valor. Está bem, alguns cérebros. Luís Antunes, e para terminar, depois eu faço 3 comentários e encerro o debate. As minhas notas, eu não sei se está a funcionar. Eu vou começar pela pergunta que me fizeram sobre os metadados das comunicações e os estados a tentar aceder aos metadados das comunicações. E aquilo que lhe vou dizer representa a minha opinião, representa a opinião da Universidade de Porto também. Eu acho que todos os Estados têm a sua legitimidade para serem soberanos no ciberespaço. Nós estamos habituados a ver fronteiras físicas e os Estados a defenderem as suas fronteiras físicas. No ciberespaço, eu acho que tem que existir alguma liberdade para o Estado tentar ser cibersoberano. Do ponto de vista europeu, a Europa está a perder esta guerra, porque nós temos 27 países a tentar ser cibersoberanos neste espaço. E estamos a competir com países que são continentes. E, portanto, quando o professor Pedro Veiga dizia que os grandes grupos tecnológicos estão nos Estados Unidos, é porque nós temos esta abordagem e vamos ter que ter uma estratégia europeia de tentarmos ser cibersoberanos. O problema na cibersoberania é a confiança. Nós só conseguimos confiar e só temos que confiar quando perdemos o controle. E vamos ter que perder algum controle. Agora, a resposta direta ao que dizia sobre os dados, dos metadados. É uma questão de privacidade, como dizia a nossa colega de painel, e eu costumo responder a comparar a Europa com os Estados Unidos. Nós, na Europa, temos o Regulamento Europeu de Proteção de Dados e nos Estados Unidos não tem. Acreditam muito na autorregulação do mercado. Eu acho que nós temos o regulamento, temos mais regulação e tentamos regular, porque já vivemos regimes totalitários no passado. E sabemos o que é viver nesse tipo de regimes. E por isso tentamos regular de forma a evitar voltarmos aí. É óbvio que quando o governo português também regulou sobre os metadados, são dados. É muito mais fácil chamar-lhe metadados para fazer uma abstração e não queremos acreditar que são dados. Mas são dados. São os dados de quem liga a quem, são dados. E a própria Constituição tem normas que, de alguma forma, tentam evitar esse tipo de escutas. Mas é este equilíbrio que nós vamos ter que fazer enquanto sociedade. Do ponto de vista de IoT, mais um anúncio, a Universidade do Porto e agora a joint venture de toda a Universidade do Porto está num projeto com a Bosch Safe Cities, mais do que Smart Cities, que está tanto na moda. Nós, em colaboração com a Universidade do Porto e a Bosch, temos um projeto que vai dar início, espero que proximamente, a que decidimos chamar Cidades Seguras. Antes de serem inteligentes, vamos tentar usar isto para o lado do bem. Um dos grandes problemas éticos que eu vejo neste grande desenvolvimento tecnológico é a condução autónoma, para mim. Eu acredito que nós vamos ter condução autónoma. Agora, eu, enquanto informático, recuso-me a programar uma máquina que, no dia em que 2 carros tiverem que chocar, decida quem é que vai morrer. Eu, enquanto programador, não o quero fazer. Acredito que saiba qual é o caminho. É o Big Data.
Vamos ver quem é que consome mais álcool, quem é que tem a maior taxa de não sei o quê, e vamos ver quem é que tem a menor esperança média de vida e esse morre. Eu não quero ser a pessoa que vai decidir quem morre. Portanto, mas quando lá chegarmos, vamos ter que E o decidir. Isto é género, um problema também em ético. conta com o género, que também hoje em dia... Mas este é um problema claramente ético e é um problema... Nós na universidade começamos a lecionar uma cadeira que se chama Sociologia e Ética da Informática, porque achamos que é importante começar e não somos nós, não sou eu, embora fosse o responsável dessa unidade curricular, são convidados. Só temos convidados a falar sobre cada um a sua especialidade, gente de direito e gente de ética. Pronto, agora ia dar a palavra ao Pedro Faria, mas ia só fazer um abuso, ser moderador dá para isso. Eu, no dia 25 de abril de 2017, fui a uma reunião a Bruxelas, presidida pelo vice-presidente da Comissão, Andrus Ansip, que uma das frases que eu capturei é: o cibercrime hoje em dia já é uma indústria. Vocês devem ter essa visão, não é? Sim. Há redes organizadas, assim como havia redes organizadas para vender droga, para vender armas, hoje em dia há redes organizadas para fazer cibercrime. E o setor financeiro é um dos alvos principais, porque where is the money? Onde aliás, existe mais prevalência, não do ponto de vista de volume financeiro, mas do ponto de vista de prevalência e de diversidade, aliás, é mais no comércio online do que propriamente nas instituições financeiras. Há pouco falava-se, por exemplo, e agora até no equilíbrio entre a segurança e a liberdade, ou entre a segurança e a privacidade, ou entre a segurança e a experiência do utilizador, não é? Porque nós podemos apertar um bocadinho mais o filtro para ser mais seguros, mas depois tornamos a autenticação do utilizador uma coisa com 7 passos e altamente frustrante. E no espaço dos comerciantes, por exemplo, esse problema é muito mais grave, porque, quer dizer, eu se não estiver satisfeito com a minha experiência a comprar num comerciante, vou comprar mais rapidamente ao outro lado. O outro fator muito curioso é que, por exemplo, o setor financeiro, existe um interesse mútuo na proteção mútua. Ou seja, existe uma aliança entre as diferentes instituições, porque o risco de crédito, o risco da rede... Porque quando nós dizemos não fui eu que fiz esta transação no meu cartão de crédito, há regras bem definidas sobre a perseguição da responsabilidade última de quem é que vai arcar com aquele problema, e todos os agentes nesse caminho vão ter que demonstrar que fizeram o necessário para prevenir e etc. Demonstrar que não foram eles e não sei. Nas instituições financeiras isso existe, porque em última análise alguém vai ter que pagar. Nos comerciantes, por exemplo, se pensarmos com atenção, por exemplo, para um concorrente como a Adidas, interessa, por exemplo, não partilhar, vamos pegar aquela funcionalidade que nós lançámos do Risk Ledger. Um concorrente direto do comerciante não tem um interesse particular em contribuir para que o comerciante do lado esteja particularmente bem protegido, porque o dia que os bad guys perceberem que o site da Nike é mais vulnerável que o da Adidas, eles vão focar no site da Nike e vão deixar a Adidas em paz. Portanto, eles não têm nenhum interesse em proteger as costas uns dos outros. E, portanto, isso torna o ecossistema dos merchants inerentemente mais vulnerável do que o da banca. Ok. Pronto, então, eu já pedia a seguir um aplauso, mas só queria dizer duas coisas. Afirmou-se nem tudo é 100% seguro. Não é. E para isso é que existe análise de risco. Deve-se fazer uma avaliação dos bens que queremos proteger, dos recursos que queremos investir, e se são bens que são muito críticos, ou para o negócio, ou para a organização, etc., devem-se investir mais recursos, e por isso é que, associado a tudo isto, a análise de risco são muito importantes. Também não se podem envolver recursos ilimitados. A última, que é uma mensagem um bocadinho diferente, que eu também, em muitas sessões em que ia preocupado com este problema dos dados, dos metadados, é que a privacidade é um dos fundamentos das sociedades democráticas. E hoje em dia estamos num tempo em que isto parece estar em perigo de ser esquecido. E, portanto, isto é um alerta, eventualmente, para um debate, não se calhar num tema da voz da indústria, mas por que não, mas com uma discussão muito mais abrangente, que é o problema da privacidade da nossa informação no mundo digital. Porque também as pessoas, dependendo da sua idade, o conceito de privacidade é muito diferente. Se falarmos a um jovem de 18, 20 anos, o conceito de privacidade é nós, ou pelo menos eu que sou mais velho, não estou a generalizar, tenho um conceito de privacidade muito diferente também, porque já estou, como se dizer, queimado com alguns azares da vida. E, portanto, pedi um aplauso para os membros do nosso painel. E agradeci à direção da faculdade ter-me convidado e ter organizado um evento num tema tão importante. Obrigado.